Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz por ter essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. Confesso que esse foi um grande desafio, né? Porque acabei demorando um pouco mais para gravar, que eu não conseguia fazer a gravação, não conseguia encerrar ele, parece que os compromissos vinham se acumulando e eu não conseguia, mas graças a Deus hoje estou aqui, né, para fazer esse registro. E confesso que Deus ele me surpreendeu, porque eu já estava com o assunto, né, que era para ser tratado, mas Deus ele colocou algo novo para ser dito, né? Deus ele me revelou algo que eu nunca tinha visto e não imaginava, né? Então no decorrer do vídeo aí eu vou estar explicando, né, aquilo que Deus me mostrou. E eu confesso que eu me surpreendi bastante, porque eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca ouvi ninguém falar a respeito disso, né? Foi algo totalmente novo. Até brinquei com a minha esposa, né, que ou eu tô ficando muito criativo, ou realmente é Deus que tem revelado, tem se manifestado. Então eu espero que esse vídeo seja edificante, né, e que Deus ele esteja conosco. Amém? Hoje o vídeo é o mais especial de todos que eu fiz até agora. Acredito que de todas as vezes que Deus falou comigo, se revelou de alguma forma a mim, nenhuma delas tem tanto significado como foi neste entendimento sobre da onde virá o anticristo ou quão perto ele está. Espero muito que tudo o que você ouvir agora faça sentido em sua vida e que o Espírito Santo revele o quão próximo nós estamos do fim de tudo, porque a volta de Jesus está muito, mas muito perto de acontecer. No capítulo 17 de Apocalipse, vimos em outros vídeos que João tem a visão de uma prostituta que estava toda enfeitada de ouro e pedras preciosas, e ela tinha um cálice de ouro em sua mão. Essa prostituta estava sentada em cima de uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Do versículo 1 até o 5, João descreve várias características da mulher. E como vimos nos vídeos anteriores, ela é a igreja romana, a igreja que se corrompeu e que abandonou a verdade de Deus. Então, toda descrição que é feita, quando analisamos cada detalhe, conseguimos identificar que a besta representa o poder que existe ali, um poder político e religioso, e que existe uma religião por cima, que é a religião católica. Hoje, a passagem que nós iremos ler, o anjo vai explicar da onde virá o anticristo. Ele vai dar a coordenada certa da onde ele virá e em que momento ele vai surgir. Neste momento, oro para que Deus abra os seus olhos e você possa realmente compreender a importância de entender essa revelação. Se quiser, até faça uma breve oração aí antes de continuar vendo o vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos ler Apocalipse 17, 7 a 14. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora.
juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Vamos lá. João tem a visão da grande prostituta sentada em uma besta. E quando ele vê tudo aquilo, ele fica admirado com tudo aquilo que ele está vendo. E o anjo então fala para ele: por que você está admirado? Vou te dizer o mistério desta mulher e da besta. Ou seja, o anjo aqui vai começar a explicar quem são eles. O anjo, neste momento, não vai mais trazer simbologia. Ele vai revelar quem é a mulher e a besta. Então o anjo diz: a besta que você viu foi e já não é, mas vai subir do abismo e irá à perdição. E todas as pessoas da terra, todo mundo que não é salvo em Cristo, quando ver a besta, vão se admirar, vendo ela, que era e já não é, ainda que é. Sei que falando dessa forma, ou lendo o versículo, não fica tão fácil de entender, mas o anjo está dizendo aqui que a besta era, ou seja, ela era a grande perseguidora. Ela tinha o domínio mundial em suas mãos. A representação da besta aqui tem o mesmo significado dos animais de Daniel, como sendo poderes mundiais. Então a besta, ela tinha este poder. E quando foi isso? Foi no período de supremacia papal, entre os anos 538 a 1798. Durante todo este período, o Papa era o maior líder mundial. A igreja detinha todo o poder em suas mãos. Mas nesse ano, em 1798, Napoleão Bonaparte prendeu o Papa. Ele tirou o poder da igreja. Então a besta, ela era. O papado tinha o poder mundial que foi tirado. Então hoje o papado, vamos dizer assim, não está como besta, porque ele neste momento não tem todo o poder em suas mãos. Então por isso que na visão o anjo explica, agora não é, porque a visão que João está tendo é de um momento onde o anticristo ainda não se revelou e que a besta perdeu a sua autoridade. E isso também nós vamos ver que tem um significado muito importante. O porquê João vê este momento da história e não o momento em que o anticristo está reinando. O anjo então diz que ela voltará, a besta vai subir do abismo. Isso significa que o papado voltará a ter este poder, esta predominância no mundo inteiro. Ele vai voltar a se colocar em destaque no mundo. E quando isso vai acontecer? O mundo inteiro vai se admirar, porque ele vai cativar e enganar a todos com discursos de amor, tolerância, mas que não passa de um verdadeiro engano. E é dito que ele vai à perdição, porque quando Jesus voltar, e Jesus vai voltar exatamente durante o governo do anticristo, quando Jesus vier, o anticristo e o falso profeta serão aniquilados pelo esplendor da volta de Jesus. Mas vamos continuar. Vendo o que o anjo explica, que vai ficar ainda mais interessante. O anjo diz aqui o sentido que há sabedoria. O que isso significa? Que nós temos como entender o significado. É só pesquisar, estudar, que conseguimos entender. As 7 cabeças que você viu da besta são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Gente, aqui começa a grande identificação de quem é a besta. O anjo aqui não está falando simbologia, ele está explicando que estas cabeças representam 7 montes onde a igreja está localizada. Estou colocando uma imagem aqui para vocês terem uma ideia. O Vaticano é o único lugar do planeta que foi construído sobre 7 colinas. Faz uma pesquisa rápida aí na internet, coloca lá, cidade de 7 montes. Praticamente só vai aparecer o Vaticano.
e, além disso, é governado pela igreja. Vejam a precisão da revelação. A besta está localizada em 7 montes, colinas, e a mulher está em cima, ela quem governa. Está falando aqui claramente do Vaticano. Mas vamos lá, não acabou ainda. O anjo diz: as 7 cabeças também representam 7 reis. Lembrando que aqui o anjo está falando de reis literais, não é simbologia. Ele está explicando a simbologia. Então, as 7 cabeças representam os 7 montes, onde a igreja está em cima, e também são 7 reis. Aqui fica interessante. Quando o papado tinha o poder mundial, quando a igreja era a maior potência mundial e o papa o maior líder mundial, não existia o Vaticano. O Vaticano ele só foi criado no ano de 1929, quando o papa da época e o ditador Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que determinava a soberania do Vaticano. O que isso significa? Que em 1929 o Vaticano se tornou um país. O Vaticano é o menor país que existe no mundo, mas ele é totalmente independente. É um país normal, com governo, suas próprias leis e tudo mais. E além disso, aqui fica interessante, o Vaticano é uma monarquia e o Papa é o rei do Vaticano. Da mesma forma que a Rainha Elizabeth é rainha na Inglaterra, o Papa é rei no Vaticano, mas com muito mais poder do que a rainha, por exemplo, porque o Papa é o líder absoluto de tudo no Vaticano. Para explicar, durante a história existiram centenas de papas, mas nenhum era rei. Não existia um país no qual ele governava, que ele era rei. Mas a partir de 1929 isso mudou. O Papa passou a carregar o título de rei. Então o anjo está explicando aqui que as 7 cabeças são 7 reis literais. Agora vamos ver quantos reis vieram desde 1929 até agora. Vamos olhar? Pio XI, Pio XII, São João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Teoricamente, o Papa Francisco, ele é o 8º rei. Vamos ler com mais detalhes o que o anjo diz no versículo 10. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. O anjo diz que 5 reis já caíram, um existe. Esse que existe é o 6º Papa, que foi João Paulo II. É interessante porque a revelação dá destaque a João Paulo II. Por que João está vendo este momento da história com o Papa João Paulo II e não com o Papa Francisco ou qualquer outro depois? O Papa João Paulo II foi um Papa muito querido e ele começou a trazer de volta o prestígio da Igreja. Mas não apenas isso. Agora vou dizer algo do meu entendimento por aquilo que tive de experiência com Deus. Então não vou afirmar aqui que foi uma revelação direto dele, eu até posso estar falando bobeira aqui, mas diante de tudo que eu vi e compreendi, eu realmente acredito nisso. Quando ele morreu, Deus falou de uma forma muito tremenda comigo, dizendo naquela época que eu tinha que me atentar para a morte dele, porque isso tinha significado. E na época eu nem conhecia o livro do Apocalipse. Então eu entendo que a geração que viu João Paulo II, ou seja, a nossa geração, é aquela que vai presenciar os sinais do tempo do fim. É a geração que vai ver as profecias se cumprirem e que serão capazes de entender de fato as revelações do Apocalipse. Em Mateus 24 diz o seguinte: quando virdes todas essas coisas, aqui Jesus falando a respeito dos sinais do fim dos tempos,
Sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então eu creio que nós somos essa geração no qual Jesus falou, que quando presenciar os sinais, ela não passará até que ele venha. E isso começou na época do Papa João Paulo II. Por isso que existe uma ênfase nesse sexto rei, que é o sexto Papa, porque de certa forma marca a geração, o povo que vai presenciar os sinais do fim, que serão capazes de entender as profecias, porque elas se cumprirão no nosso tempo. É muita coisa para ser dita e infelizmente não vai dar para falar tudo nesse vídeo. Vou dar continuidade no próximo, se assim Deus permitir. Como de costume, quero fazer um resumão aqui, apenas para ficar claro a mensagem que tentei transmitir. Vimos que o anjo começa a explicar a revelação a João. O anjo diz que a besta, que a mulher, está sentada, tem 7 cabeças e que essas 7 cabeças representam 7 montes onde a igreja está em cima. O único lugar que existe no mundo com essas características é o Vaticano, que é o menor país do mundo, que fica sobre 7 colinas e a liderança é da igreja. Além disso, o anjo diz que também são 7 reis. Vimos que o Vaticano é um país monarca, onde o Papa é literalmente o rei, mas os papas só se tornaram reis a partir de 1929, quando foi criado o Vaticano. Antes disso, os papas não eram reis. Então, esta contagem, vamos dizer assim, dos 7 reis começam em 1929, com a criação do Vaticano. E no próximo vídeo falarei mais sobre os 7 reis. Para esta passagem que vimos hoje, existem muitas outras interpretações. Alguns defendem que os 7 reis são 7 imperadores que existiram na época de João, até por isso é dito que um existe, seria o imperador em vigência quando João teve as visões. Outra interpretação, que esses reis representam reinos, poderes mundiais ao longo da história, começando pelo Egito até os dias atuais. Enfim, existem várias interpretações e muitas delas fazem sentido, têm coerência bíblica. Porém, o que eu apresentei aqui foi algo que eu creio que veio direto de Deus, porque eu não busquei essa interpretação, eu não procurei por aquela que se encaixava na minha teoria, vamos dizer assim. Foi a experiência mais marcante da minha vida. Deus me fez entender essa passagem e no momento que eu entendi que se tratava de 7 papas, no momento exato que isso aconteceu, houve a renúncia do Papa Bento XVI e Deus falou comigo dizendo: era isto que você precisava entender. Já está acontecendo. A palavra está se cumprindo. Estou dizendo isso com grande temor a Deus e espero que o Espírito Santo esteja te incomodando também, porque se de fato tudo isso for o cumprimento da palavra, a volta de Jesus está muito mais perto do que a gente pode imaginar, porque a palavra diz que ele virá sobre a besta, sobre o 8º rei, o 8º Papa do Vaticano. E veremos no próximo vídeo que já estamos vivendo este momento. Jesus está muito perto de voltar. Falar isso traz grande alegria, porque é a nossa maior esperança, mas também preocupação, porque sabemos que o tempo do fim será muito angustiante, serão tempos difíceis e devemos estar preparados para isso, com nossa fé renovada e fortalecida em Jesus Cristo, para que de nenhuma maneira sejamos enganados. Que Deus abençoe a sua vida. Existia muita expectativa da minha parte em gravar esse vídeo e os próximos que virão. Não sei se consegui me expressar bem, mas é um assunto muito importante. Não deixe de ver os próximos vídeos
e creia no amor de Deus pela nossa vida. Ele está nos chamando e não vou me cansar de falar isso, porque Ele quer nos salvar. O momento de aceitá-lo é agora. O momento de viver uma nova vida, não uma vida de prosperidade e vitória terrena, mas uma vida de santidade e expectativa pelo reino de Deus. É agora. Não deixe passar esta oportunidade de se agarrar a tão grande amor que Deus tem por nós. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor faça resplandecer sua glória sobre ti e te dê a paz. Que Deus esteja conosco. Amém?